Pessoal, vamos falar sobre uma lição legal. Magnetismo da Terra e o petróleo. Eu quero deixar como alerta para muita gente, os cientistas que não sabem disso, vão ter que aprender isso. Infelizmente as pessoas não sabem o que acontece com o mundo, mas talvez exista por aí vídeos, pessoas que estudem isso, porque lembra que eu falei que a ciência tem os dois lados. Estuda o lado mal para poder destruir a humanidade, como existe o lado bom para poder ajudar pessoas. Então as pessoas não sabem, não conhecem o que acontece em volta do mundo, porque me perguntaram assim, essas questões de asteroide, o que acontece, por que a Terra está esquentando, tem alguma coisa espiritual. A culpa primeira é do ser humano, gente. Existem vários lixos em volta do nosso globo terrestre, e é interessante porque quem conhece um imã, conhece bem o imã, a nossa Terra, nosso planeta Terra, essa camada da atmosfera nada mais é do que uma força de um imã, uma força magnética. Então, toda essa Terra, esse globo terrestre da gente, ele forma, a temperatura dele foi feita adequadamente com todas as substâncias minerais e tudo para formar, e a energia que temos, tudo, os animais também geram essa energia, as plantas geram essa energia, é um equilíbrio. Então ele gera uma energia que cria uma atmosfera como um magnético, e esse magnético é muito interessante. Se um asteroide, uma pedra dura como ferro, o alumínio e tudo mais, algo muito forte, que ele vem de outra região espacial para poder tocar na Terra, esse ímã da atmosfera faz com que ele se destrua, ele se desintegre por causa da força, é uma alta temperatura. A gente não sente ela aqui embaixo, mas a temperatura que chega a atingir 1000 graus, acima disso também. Então o metal, a pedra, o asteroide, quando ele vem, que são pedras espaciais, que ele é lançado, a força para poderia esbarrar na Terra e destruir, essa força de ímã, ela deteriora esse objeto que poderia cair na Terra. Então, às vezes, um ou outro, um fragmentinho, alguma coisa pode cair, ou que foi muito grande, mas não era para estar acontecendo isso. Então, às vezes, quando um asteroide ele vaza isso em alguma parte da Terra, é porque existe alguma parte da Terra que essa camada de magnético, ela ficou fraca. Aprende isso, eu aprendi isso espiritualmente no jejum, ninguém precisou de poder me ensinar sobre isso. E conversando com Deus sobre o assunto, uma coisa linda, mas pasmem sobre isso, que isso, eu não sei quem já falou sobre isso, mas é bom que eu vou deixar bem claro para que todos saibam. O mundo natural da gente, quando foi criado para poder ter toda essa proteção, foi elaborada, foi feito com sabedoria, essa obra arquitetônica de Deus, o Criador. Então, ele fez tudo como proteção para cuidar da gente, porque todo mundo sabe, os cientistas sabem que existem coisas muito maiores do que a Terra, que poderia bater com ela e explodir, poderia destruir ela, mas não acontece por causa desse campo magnético que faz com que não deixe, ele destrói, ele vira pó, ele passa, ele desfaz, vira pó. Então Deus, ele é muito sábio. Hoje a ciência sabe que se a gente pegar um ímã e superaquecer ele, todo esse magnético do ímã, ele acaba, ele perde a força dele. Infelizmente, a queda de muitos asteroides, muitas coisas que estão caindo devagarinho na Terra, é o enfraquecimento dessa energia da atmosfera, desse ímã, desse magnético. Então, a Terra ela foi criada para uma temperatura, para estar gerando o equilíbrio, para estar gerando esse magnético, essa força magnética, essa proteção magnética. Só que nós temos a temperatura do Sol muito forte, a temperatura do universo é muito forte. Então ela não penetra porque a gente tem proteção. Mas se a Terra superaquece, e cientificamente, até dado em estudos, se um ímã aquece, a nossa Terra ela é um ímã, então ela não atrai, é um ímã virado, ela expele. E se o ímã perder a força, faz um teste com um ímã normal, esquenta, põe uma coisa grudada nele, depois vai com fogo e esquenta. Quando você esquentar, ele vai soltar o que está grudado nele, ele perde, o calor faz perder essa força. Então, mas a Terra já é quente, a Terra tem um núcleo dela que é poder gerar a temperatura necessária que a Terra precisa. Ela precisa de uma temperatura para equilibrar.
Só que é interessante, uma coisa que vocês vão ficar agora boquiaberto. Eu conversando com Deus, isso não dá para poder discutir, é que quando ele criou o petróleo como uma proteção do núcleo da Terra com a Terra. Por isso que existe petróleo demais no mundo. Então, as áreas que eram mais frágeis da temperatura vazar, ela está cheia de petróleo. E esse petróleo, ele é justamente uma camada de proteção térmica da Terra, para que ela não gere superaquecimento. Por isso que está secando águas em vários locais, por isso que está diminuindo essa força magnética que Deus fez e que as pessoas não estão entendendo. É uma revelação? É loucura? Não, isso aí a ciência pode descobrir isso aos poucos. E se já descobriu, não sei, porque eu só estou falando daquilo que eu aprendi com Deus. Então, quando ele criou essa parte do petróleo, ele criou como uma camada de proteção. O ser humano que achou ela lá embaixo transformou ela em combustível para poder suprir as coisas materiais nessa terra e para ganhar dinheiro, que essa briga toda que está. Mas ela é uma camada de proteção do núcleo da Terra para que a Terra não aqueça muito e perca esse magnético que tem na atmosfera que permite a não entrada de objetos estranhos na Terra e destruição dela. Mas infelizmente o que nós assistimos é que o ser humano está aos poucos fazendo com que esse campo magnético acabe e a Terra seja destruída. Então não é Deus que vai destruir a Terra não, o ser humano já colocou a Terra num xeque-mate, num processo de destruição há muito tempo. Espero que vocês tenham aprendido sobre isso, que é muito importante, tá bom? Um grande abraço.